depois tudo Ah, direitinho, não foi? né? Uhum. Oi? Carrega rapidinho. Achei que demorava mais para carregar. Carrega rapidinho. Ai, que bom. Então, eu mandei para você pelo Drive. Ai, meu Deus. Pode pôr direto, em vez de construção, coloca utilização. A utilização da técnica de origami. Parece ser uma alternativa promissora. Ponto final. Quem que é esse Silvetiel? Aí você copiou aquela frase lá, porque lá o sólido era dela. Ó, ela estava construindo paralelepípedo. Uhum. Então, esse aham que você fez aí é que me deixa sem cabelo de noite. Porque eu tô falando para você desde o começo que não pode copiar nada de ninguém e você tá copiando. Rodrigo do céu, não pode copiar as palavras dos outros, tá? Nenhuma palavra, mínima, Não, assim. Rodrigo, não é nenhuma palavra, mas você não pode pegar uma frase inteira que está escrito num outro lugar e pôr aí. Nós vamos ser tudo ser processado. Não, vamos ser não. Não, né? Então você para de copiar os trem. Mas nós já estamos acabando, né? Tá. As formas geométricas contêm uma diversidade de conceitos, com vocabulário próprio, papapá. Acho que eu já li bastante hoje, né, Rodrigo, junto com você? Já. Você já entendeu a ideia, né? Tá, da atividade. Já quer ver alguma coisa da atividade? Quero, vamos lá. Tá, deixa eu projetar ela. Salva isso aí, não perde, não. Tá, peraí. A atividade eu achei que ficou legal, mas ainda precisa melhorar. É? O que você acha que precisa melhorar? Ah, eu citei para colocar a relação entre o número áureo e a área do pentágono, mas não encaixou bem. Como que a razão áurea se relaciona com o pentágono? Fala para mim. A divisão entre a diagonal pelo lado do pentágono. A diagonal do pentágono dividido pelo lado do pentágono. Fala de novo. Tenta fazer uma frase com sujeito, predicado e tal. Como a relação áurea se relaciona com o pentágono? A relação áurea se relaciona fazendo a razão entre a diagonal do pentágono pelo valor do seu lado. Você escreveu essa frase que você acabou de falar para mim lá no seu trabalho? Não. Então, essa frase é crucial lá. Ela é a frase central antes de você começar a atividade. Tá. Ainda bem que está gravado, né, Rodrigo? Você não vai nem ter que pensar de novo. Você vai poder ouvir e colocar lá. Não, gravar é muito bom. Não, o plano de aula tava bom, né? Você já tinha visto, né? Tava bom, né? Aham. Eu mudei o dispositivo. Não é isso que eu quero a proposição da atividade. Proposição da atividade. Tá aparecendo? Ainda não, tá? Só tô vendo a sua pasta com as coisas todas. Então, pera aí. Tem coisa, viu? Tem Tô coisa. vendo. Tudo bagunçado. Ah, eu sou muito bagunçado. Não pode mais fazer o quê? Não tô vendo nada ainda, tá? Tá. Dando proposição. Apareceu agora? Apareceu.
que tá com esse logo da UEL aí em cima? Eu achei bonitinho, mas pode tirar. Muito bonitinho o logo da UEL. Não, pode deixar. É bonitinho mesmo. Talvez um pouco menor, sei lá. Põe um loginho do Profimate. Não, não. Não vira de ponta cabeça que a UEL já tá toda comprometida, Rodrigo. Essa pandemia deixou todo mundo doido. Vamos lá. Durante a aula da disciplina de matemática, será proposto aos alunos o desenvolvimento de um pentágono utilizando a técnica de origami. É Previamente, desenvolvimento que você vai propor? O que é desenvolver um pentágono? não foi a palavra certa. É construir um pentágono. Muito bem. Então será proposta o quê? Construção. Muito bem, Rodrigo. E é proposta, será proposta aos alunos a construção. Uhum. Técnica previamente demonstrada pelo professor na sala de aula e determinação do cálculo da área do pentágono utilizando os triângulos internos e a razão áurea. Aí que eu Tá, achei que... então calma, calma. Vamos primeiro acertar a pontuação. Tá, Durante a aula da disciplina de matemática, para quem? Para que público? ensino Vírgula. médio. Para estudantes do ensino médio. Nós não vamos aplicar essa atividade, concorda? Concordo. Então, não vai ser proposta. Durante a aula de disciplina da matemática para estudantes do ensino médio, poderá ser proposta, porque você de fato não vai propor, você está sugerindo aos alunos a construção de um pentágono utilizando a técnica de origami, vírgula. A gente demonstra uma técnica? Não, demonstrar ficou muito... seria algo, uma palavra similar com mostrar. Mostrar fica feio, eu acho. Previamente, o que então? O que é uma similar a mostrar? A gente não demonstra uma técnica, né? Por exemplo, o que é uma técnica? É um jeito de construir uma. Ah, não sei, vou ser direto para a gente não ficar nesse joguinho. Uhum. Eu acho que a gente discute, previamente discutida, na sala de aula e. Como é que é? Poderá ser proposta aos alunos a construção de um pentágono usando a técnica do origami na sala de aula. Aí é outra coisa que você está fazendo, né? Determinação do cálculo da área desse Isso. pentágono, utilizando os triângulos internos e a razão alta. Ponto. A mesma atividade, a mesma construção, talvez. Pode, a mesma atividade pode ser utilizada para o cálculo da área, né? Da área desse pentágono, utilizando os triângulos internos, vírgula, como também da razão áurea, vírgula lá na frente, Rodrigo, que é 3 pontinhos. E aí você completa aí depois com dizendo o que é a razão áurea, entendeu? Aqui que cabe. Razão área, relação entre diagonal e tal. Isso que você acabou de falar para mim. Uhum. Tudo bem? Tudo bem. Vamos seguir. Aí tem os passos.
Tranquilo, pode seguir. A gente já viu tudo, você fez bonitinho, tá. Tranquilo. Você pegou isso tudo de algum lugar? Peguei. Uns eu tentei fazer, estava demorando muito para fazer. Não, esse primeiro aqui eu fiz. Esse segundo eu também fiz. Tá, então lá em cima, Rodrigo, antes de qualquer figurinha, você vai dizer assim: essa atividade foi adaptada de tal coisa. Tá. Antes do passo. Antes do número 1. Um. É. Aí você pode colocar todas as bibliografias aí que você usou, tá? E não é essa, é esta, porque vai vir depois disso que você, dessa frase aí. É verdade. Aí pode ir embora, tranquilo, os quadradinhos, tudo bonitinho, os desenhinhos, ensinando a fazer, papapá. Depois vem. Questões. Ah, é aqui que eu Tá. vou levar. Oi? Aqui que eu vou levar fumo. Aí que você vai levar fumo. Muito bem, Rodrigo. Você já está entendendo tudo do negócio. Vamos Essas lá. questões. Pergunta básica qual que é, Rodrigo? Foi você que fez. Olha! Foi. Foi E inteiramente eu. aí? Inteiramente eu. Inteiramente fui eu que fiz. Perfeito, Rodrigo. Então não tem o que discutir. Se foi inteiramente o que você fez, é isso aí. Tá fechado, não temos o que falar. As arestas são congruentes? O que quer dizer congruente, né? Eu acho que aí você caberia explicar o que é congruente, ou então você tem que colocar em cima. Você já discutiu com a turma o que são os termos utilizados. Então, por exemplo, eles já sabem o que é congruente, o que é vértice, o que é diagonal, é É, tudo vai coisa colocar que. antes, porque senão eu vou ter que ficar muito explicaçãozinha. Isso, então. Então você vai dizer antes um parágrafo, você vai escrever antes dessas questões um parágrafo assim. Os conceitos utilizados foram previamente discutidos. Por exemplo, congruência, vértice, diagonal, todo mundo já sabe o que é isso, entendeu? Porque senão você não pode perguntar. Eu não posso perguntar para um sujeito o que é diagonal e sem ele saber do que eu estou falando. É. Faz todo sentido o que você falou. Rodrigo, as coisas que eu falo sempre faz sentido, cara. Tá Não, gravando isso, hein? não, não, você não entendeu o que eu quis dizer, eu acho. Não, sempre faz, claro. Agora eu fiquei com vergonha. Mas você tá entendendo o que eu tô dizendo, né? Você não Sim, pode perguntar o que é isso se você não discutiu aquele conceito antes, entendeu? Então, você vai ter que ler cada pergunta dessas aí que você fez e vai ter que ler desse jeito que eu estou te falando. Ele tem que saber o que é vértice, ele tem que saber o que é diagonal, entendeu? sim. E aí, tudo isso que ele tem que saber antes, você vai dizer que ele já sabe. Você vai Mas eu naquele parágrafo, você vai só naquele digo agora que parágrafo anterior e diz: Ó, isso tudo eu já ensinei. entendi. Beleza. Por exemplo, essa coisa da razão áurea. Sabe o que eu senti falta? O quê? Volta um pouquinho lá em cima. Lá em cima? Lembra que você leu várias coisas da razão áurea, vários artigos que falavam da razão áurea? Sim. Eu senti um pouquinho de falta de você desenvolver um pouquinho lá em cima o que é a razão áurea, No começo. onde que ela aparece, né? Tá, tá antes, tá naquele outro texto, naquela outra parte lá que a gente parou de ler ou não? É, teria que estar onde, eu acho que teria que estar onde está no outro lado. Então, tem que estar em algum lugar. Eu acho que lá é o ideal. Mas, por exemplo, sabe toda aquela história da arte, que a razão áurea é encontrada na arte, no quadro da Mona Lisa, Partenon. na estética, Uhum. na arquitetura, sabe tudo aquilo que eles dizem da razão áurea? Sim. Tem que Cara, entrar um pouquinho lá, viu, Rodrigo? tá, concordo. Entendeu? Nem que seja um pouquinho, pode ser uma folha só, colocando para que é importante, desde quando a gente conhece.
que os gregos já gostavam. Fala alguma coisa lá. Uhum. E fechou o capítulo, Rodrigo. Tá pronto. Tá? Então, suas duas tarefas. A gente pode conversar de novo na segunda-feira da semana que vem. Tá bom. Suas duas tarefas para finalizar esse pedaço. Número 1, você vai voltar lá, naquela parte que a gente estava mais teórica, digamos assim, e vai fazer essa conversa com a razão áurea. Tá legal? Então, você vai falar lá nessa parte da razão áurea, perdão, da razão áurea, que os gregos já conheciam, que a arquitetura traz a razão áurea, que a pintura traz a razão áurea, tá. Usa aqueles artigos que você já tem, tá legal? Tá. Isso é a tarefa número 1. A tarefa número 2 é você reler cada uma dessas perguntas e verificar se tem esses conceitos que eu estou te falando. Então, eu vi ali diagonal, vértice e tal. Aí você vai dizer, antes da pergunta número 1, desse jeito que você começou a tratar, o que que você vai partir do princípio que os alunos já sabem do que você está falando. Então, eles sabem que eu estou falando o que é diagonal, eles entendem a palavra, entendeu? Então, quando você pergunta ali a diagonal, eles vão saber o que é o vértice, eles vão saber o que é, entendeu? É isso que você vai ter que dizer ali antes, tipo assim, os preliminares. O que é que eles já sabiam que a gente já tinha conversado, eles conheciam as definições matemáticas, Uhum. tá? Tá. Só uma dúvida. Pode falar. Eu achei que eu iria encontrar, e eu acabei não encontrando, não sei se existe, é uma relação direta entre o número de ouro e a área. Eu até coloquei isso porque eu achei que eu ia encontrar, por exemplo, assim, eu achei que teria alguma fórmula em que você aplica o número de ouro e acha o valor da área. Mas não achei, não sei se tem mesmo. Por isso que Olha eu. que pergunta interessante. Não sei te responder agora. Eu tenho que pensar um pouco, que eu não lembro mais. Mas olha que pergunta interessante. Ô, Rodrigo, pensa nisso. Existe alguma relação direta entre o número de ouro e a área do pentágono? Gente, eu pesquisei um pouco, assim, acabei não encontrando, mas eu vou pesquisar mais então. Pesquisa mais, eu vou pesquisar também e a gente conversa segunda-feira, pode ser? Pode ser. Então tá. Se existe, qual é? Se não existe, por que não? Uhum. Beleza? Beleza. Então até segunda nesse horário, pode ser 7 horas? Pode ser. Se quiser um pouco mais cedo também na segunda posso, mas não sei se ela pode. 6h30 é o melhor que eu consigo. Não, pra mim tranquilo. Só não Eu pode prefiro passar às muito 7, da. então, que dá tempo de eu dar uma pausinha, porque eu vou até às 6, aí eu consigo Ah, dar sim, uma. já é Eu como corrido. alguma coisa, um pedaço de queijo. Boa mineira. É por aí. Tá bom? Bom, Então, bom obrigado. trabalho, Rodrigo. Até semana que Desculpa. vem.